Olá, estamos no ar aqui, começando ao vivo mais um programa Brasília Notícias. E o nosso assunto de hoje aqui é um dos mais importantes desse país. A China, daquele tanto de gente, 90% tem habitação, tem uma casa própria, um apartamento próprio, tem onde morar. Aqui no Brasil, uma vergonha, 10ª economia do mundo, não tem a justiça social de outras economias menores, como Espanha, Itália, Portugal, Canadá, né? Não deveria ter ninguém sem teto nesse país, ninguém sem terra. É um absurdo, um país continental como o nosso. Mas tem um movimento, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que tem 35 anos de existência. Eu já fui militante desse movimento, assim, indiretamente, prestando assessoria de comunicação para a galera. E eu sei que essa luta é muito boa, vale a pena, é das antigas. E tem tempo que o pessoal não vem aqui. Eu estou muito alegre hoje aqui de receber o Matheus, que está aqui ao meu lado, de camisa vermelha. Veio do Espírito Santo para Brasília, a liderança do movimento aqui no Distrito Federal. Estou com o Gabriel, que é do Coletivo Nacional, Direção Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E eu peguei ali agora rapidamente de ajuda ali ao chat GPT, e segundo o chat, não é nós, esquerdistas e tal, o Brasil precisa hoje de 6.200.000 moradias. É claro que esse número é menor, o número de vocês deve ser bem maior, né? Se o chat GPT, que é um instrumento de direita do mundo, de bilionários, imagina a nossa luta, que a gente tem o chão real do dia a dia, né, Gabriel? Começar com você. Exatamente, esse número ele não reflete a realidade, ele ainda é muito impreciso, né? A gente teve um período aí, desde o golpe de 2016 até o fim do governo Bolsonaro, que as políticas habitacionais, a política de desenvolvimento urbano, ela foi destruída. A gente chegou no ano de 2022 com 98% dos recursos para habitação de interesse social cortados, né? Então, foi extinta a habitação de interesse social para as pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Elas não existia uma política habitacional para essas pessoas no país, né? Então, o déficit habitacional ele aumentou, né? Alguns números que o governo vem divulgando apontam para uma certa redução, mas existe uma preocupação, porque apesar da gente ter robustos programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, que foram retomados, alguns programas de regularização fundiária, esse processo ele ainda acontece numa lógica da moradia-mercadoria, né? Então, as pessoas vão lá, elas são tituladas individualmente, e aí vem alguma crise econômica, né? A pessoa fica sem emprego, a pessoa tem alguma dificuldade, sei lá, para se locomover até o emprego, não consegue pagar as parcelas da casa. Essa pessoa ela é jogada para fazer a venda da sua casa, e com a titulação individualizada e sem um conjunto de políticas públicas, essa pessoa fica completamente vulnerável, e aí esse imóvel ele vai para o estoque das grandes incorporadoras da especulação imobiliária, né? Então ele sai da mão desses grandes monopólios da construção civil e dessas incorporadoras, sai da mão deles, é adquirido através de subsídios e financiamentos públicos, e aí depois ele retorna para a mão dessas grandes incorporadoras. Então existe essa grande preocupação, porque a questão central é a questão na mão de quem que
que estão esses imóveis? Na mão de quem que está a terra no país, A né? financiarização do Isso, sistema de exatamente. habitação popular, né? Então, a questão não é nem... a gente tem um programa, né? Agora, na Conferência das Cidades, se elaborou um sistema e uma política nacional de desenvolvimento urbano que precisa ser aprovado no parlamento para não ficar à mercê dos fluxos políticos, né, da conjuntura política do programa, que depende do governo, para que se tenha uma política de estado de habitação. Mas a grande questão é a questão do controle da terra, né? A terra ela está suscetível, né, a sair, ela vai para a mão dos trabalhadores, de certa maneira, mas ela fica vulnerável, ficando à mercê desse tipo de acontecimento, né? Mas eu queria esse número. Qual é o número do Movimento Nacional de Luta pela Moradia? Quantas habitações faltam hoje no Brasil, na opinião de vocês, na análise de vocês? Na nossa análise, em torno de 8 milhões. 2 milhões a mais aqui. 1.800.000 a mais. Em torno de 8 milhões. Mas a gente precisa entrar em alguns pontos, Paulo, quando a gente vai falar de déficit habitacional. Eu acho que é primeiro explicar, né, para o público o que é considerado esse déficit habitacional, porque não são só pessoas que não têm casa própria, né, que estão sem moradia. Esse número hoje ele chega a atingir cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil, né? Esse número, se a gente considerar que cada domicílio tem em média quatro pessoas, esse número que seria de 8 milhões já aumenta para... É o que prevê a Constituição, uma família com 4 pessoas, no mínimo, né? Ele já aumentaria para cerca de 40 milhões. Mas para a gente definir o déficit habitacional, acho que a gente tem que pensar o que é o sem-teto, né? O sem-teto, ele não é só a pessoa que não tem a moradia própria, é uma pessoa que às vezes tem a moradia própria, mas está morando num local indevido, com risco de desabamento, ou com a casa que traga condições básicas que não traga, né, as condições básicas de vida, uma casa que prejudica a sua saúde, que não te dá acesso à cidade, né? Então, se a sua casa te traz alguma doença, tem bolor, você também é um sem-teto. Ou mesmo se você mora de aluguel e você gasta mais de 30% do seu salário no aluguel, você também está no número do déficit habitacional, que é inclusive o maior, né? Por exemplo, no Distrito Federal hoje, o déficit habitacional são de cerca de 120 mil domicílios, né, na pesquisa própria do IBGE e dos órgãos daqui do DF. E aí, mais de 60% desse número são pessoas que acabam gastando muito no aluguel para tentar morar próximo do seu trabalho, né, para diminuir o deslocamento. Ainda mais em Brasília, que a concentração no plano piloto é violenta, né, de emprego, de oportunidades, ainda... E aí não pega, se pegar também em torno, a região metropolitana já é a quarta do Brasil. São 4 milhões e 300 mil pessoas aqui. Sim. Em torno do DF e no DF, né? E um dado acho que muito importante para complementar isso também, essa questão do déficit habitacional, é que 60% das moradias que estão no déficit habitacional também tem um índice de segurança alimentar. Né, como o companheiro falou, a gente tem várias políticas públicas que estão retomando no Brasil, né, para diminuir o déficit habitacional, para tirar o Brasil do mapa da fome, mas ainda temos números muito alarmantes e políticas que precisam avançar. Porque como tem o Minha Casa Minha Vida, que foi citado, são políticas realmente para diminuir um pouco esse déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Mas ainda não são políticas públicas que atacam o centro da questão, que é como ele colocou aqui, desde 1850 no Brasil, a moradia é uma mercadoria. Então, se ela visa a lógica do mercado, a lógica do lucro, alguém vai estar sendo prejudicado, que geralmente é a lógica social de realmente garantir um teto para essas famílias. Por coincidência, antes de dessa conversa aqui, né, na TV, eu até falei para vocês aí rapidinho, estive hoje numa reunião do movimento dos pequenos agricultores no Brasil, que o governo prometeu construir 90 mil residências, habitações rurais, né? Quer dizer, o pequeno agricultor lá não tem nem onde morar direito, mora num barraco, né? E está produzindo alimento saudável e tudo, camponesa,
camponeses, principalmente as camponesas, né? Não tem nenhum galpão para guardar aquilo que ele produz. Não tem um galpão, não tem nem onde morar direito, nem onde moradia morar. decente, Então, aí a vice-presidente de habitação, a Inês Magalhães, né, reconhece essa morosidade do governo, essa burocracia imensa, né, para os processos andarem, e as exigências que são muito grandes para as famílias simples, que é tanta certidão, que às vezes quando vai analisar a certidão passada já venceu, aí tem que pedir de novo, aí começa tudo de novo. E ainda teve também o hacker, né, que entrou no sistema da Caixa do Banco Central e ferrou com tudo lá. E quer dizer, o governo está patinando muito, está no último ano de governo, e teve essa conferência. Como que é possível agilizar agora esse processo? Chegar no governo e falar, olha, a eleição aí, porra, entendeu? O governo tem que tomar primeiro uma decisão política de resolver essa situação. Porque para as grandes construtoras, para as prefeituras, para governos estaduais, a facilidade é assim... Eles têm uma enorme facilidade, não encontram obstáculos para conseguir acessar os recursos, né, do FGTS, do fundo de arrendamento. Eles não encontram dificuldades para conseguir acesso. Quando se trata do Fundo de Desenvolvimento Social, que é quem fornece o financiamento, né, os recursos para o Minha Casa Minha Vida Entidades e o Minha Casa Minha Vida Rural, aí o sistema não funciona, né, eles fizeram um sistema, centralizaram. Antes esse atendimento que você tinha, a apresentação de documentação, era feito todo localmente. Você conseguia ir lá conversar com o gerente de habitação numa caixa local, e você ia lá, conseguia resolver esses problemas. Agora não. Ele é feito todo por uma centralizadora, e essa centralizadora utiliza inclusive inteligência artificial, e ela não, infelizmente, eu não sei se por conta da Caixa ter ficado muito tempo com os bolsonaristas, né, se tem gente lá nos sabotando, né, mas é o que parece. E aí... É o que diz a ministra Gleisi Hoffmann, né? Eles não conseguem fazer a análise, em tese, da documentação. Então, a gente está encontrando essas dificuldades. O presidente Lula, ele se comprometeu em receber os movimentos populares urbanos, né? Fez esse compromisso com a gente na Conferência das Cidades. Pois é, o Lula teve lá, né, no encerramento. Sim. Teve lá no ele encerramento. falou alguma coisa sobre esse assunto? Ele mencionou, né, que as unidades que a gente produz, que o movimento popular produz através das suas associações, das suas cooperativas, inclusive são unidades com maior qualidade, são unidades maiores. A gente inaugurou agora em Rio Grande, com o próprio presidente Lula, 1.260 unidades habitacionais. É o segundo maior conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida Entidades no país. E, inclusive, a pessoa, além de ter a varanda, que o Lula tanto fala da varanda, a pessoa também recebeu o imóvel tendo uma churrasqueira, porque os gaúchos gostam de comer churrasco, né? Então a gente fez com a churrasqueira e com a varanda, e isso é um projeto de antes, desde a presidenta Dilma, né? Eu tô pegando um VTzinho aqui, tá no ponto aí, Paulo? Já a gente vai exibir. Eu peguei, ela gravou esse VT lá na conferência, e a companheira de vocês, né, camisa aqui da MNL e tal. Daqui a pouquinho a gente vai exibir, que é muito bacana botar uma outra pessoa aqui na roda. Mas, Matheus, e como é que está a organização aqui no Distrito Federal? Como colaborar? Qual o site, o portal, divulgar? Quem está aí se sentindo desamparado, como se associar, se filiar ao
e participar do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, para entender que essa luta é coletiva. E você levantou outros aspectos fundamentais dessa moradia, né? Área de risco, insalubre, se a casa é pequena, tem ali filha que já cresce, precisa de mais um quarto. E o pessoal na reunião estava até reclamando lá que essa questão de reforma da casa também tinha que sair do Banco do Brasil, que o pessoal lá parece que não tem nada disso, e passar para a Caixa Econômica, que já ficaria uma discussão única. Então, quer dizer, vocês também têm que ditar até a política pública que o governo está fazendo, né? Sim, acho que só rapidamente, antes de responder esse ponto específico sobre a organização, Paulo, eu queria só frisar o que o Gabriel colocou, né? Que realmente o problema da moradia, e não só no Brasil, acho que no conjunto global, é um problema de escolha política, realmente, né? Se a gente não consegue avançar na diminuição do déficit habitacional e na reforma urbana, é por escolhas políticas dos governos, né? Então, se tem recurso para investir no mercado imobiliário, para criar casas, para construir casas para a classe média e injetar bilhões de reais em construtoras privadas, teria recurso para fazer uma construção, injetar esse dinheiro nos movimentos sociais, como o companheiro falou, e o próprio Lula e o governo admitem, faz essa construção de maneira melhor, né, para a população. Então acho que passa também principalmente sobre a luta para derrubar o teto de gastos e possibilitar que um governo social, um governo popular possa realmente investir nas políticas públicas no país. E agora, sobre especificamente essa questão de como a gente tem se organizado aqui em Brasília, o MNLM ele se organiza em núcleos de base de acordo com o local de moradia, né? Então nós temos atuação para organizar as famílias em diversas RAs aqui, como Nação Nascente, Taguatinga, Estrutural, São Sebastião e algumas outras. E elas passam para além também, né, do que a luta só de conquistar o teto, a casa. Sim, a gente coloca como se fosse o primeiro passo. Aqui na TV, por exemplo, tem um programa Vida e Água nas áreas de relevante interesse social, que os professores da UNB mostram que tem 250 mil pessoas sem água potável no Distrito Federal. Sim. Né? Quer dizer, imagina o nível, um número enorme. A precariedade de residência, isso na capital do país. Né? Sim. Sim. Inclusive, esse é um número que se repete, né? Mas aqui na capital do país a gente tem uma dificuldade maior ainda, né? Por exemplo, é um dado que se repete em várias capitais, mas o déficit habitacional do Distrito Federal hoje é cerca de 120 mil unidades, quando a gente tem 140 mil imóveis vazios. E aí a gente vê o governo do Distrito Federal, junto com a Câmara majoritariamente de direita, de base do governo, em vez de destinar esses imóveis para criação de trabalho e moradia para a população daqui, está, por exemplo, rifando os imóveis para salvar o BRB da corrupção do próprio governo, né? Nesse caso do Banco Master. Foi aprovado ontem a venda de 9 imóveis públicos, ou seja, patrimônio dos moradores de Brasília, né, da população, para salvar um rombo de mais de 12 bilhões, né, que foi descoberto outros valores agora, que está envolvendo claramente o Ibanez, o governo, a sua base aqui na Câmara Legislativa e ministros do STF, ou seja, um caso, né, de corrupção escancarado, de completamente gasto exacerbado dos nossos recursos para enriquecer, né, pessoas privadas, e para salvar isso tem que vender o patrimônio do povo. Né? Vamos ver o VTzinho? Olá a todos e todas, olá Brasil. Eu sou Carla Eduarda, dirigente do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Estamos aqui hoje, no terceiro dia da Conferência Nacional das Cidades, a 6ª conferência. É um espaço importante, um evento grandioso, onde há mais de 10 anos a gente não tinha mais esse evento para discutir a cidade, discutir o direito à cidade, direito à moradia e discutir sobre a reforma urbana no qual a gente acredita, no qual a gente defende. No dia de hoje, iniciamos com a marcha das cidades, a marcha pelo direito à cidade. Infelizmente, nós gostaríamos de resultados melhores durante esses 3 anos do governo do presidente Lula, mas o problema não é
o presidente. O problema é o compromisso hoje do atual ministro da cidade, Jair Barbalho. Nós poderíamos ter feito mais, mas com a participação popular garantimos a realização da nossa 6ª conferência e também garantimos alguns avanços em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, a volta desse programa que foi tão importante para o nosso povo. Mas também hoje tivemos pela manhã a marcha pelo direito às cidades, onde nós nos concentramos no Ministério das Cidades e andamos ali ao entorno, né, do Palácio do Planalto, terminando a nossa marcha, né, na esplanada dos ministérios. E logo à tarde nós iniciamos a aprovação das propostas, na qual foi debatida nos estados, nos municípios, depois no estado, e que foi encaminhada também para a nacional. Acho que para a gente dizer aqui o quanto é importante a participação popular nesses espaços, até para a questão do controle social. Então você que está na sua cidade, que não teve a oportunidade de participar dessa conferência, que na próxima você possa se preparar e possa participar desse grande evento que é direito nosso. Então a luta pelo direito à cidade é uma luta nossa, é uma luta de todos. Então nós agradecemos o acompanhamento de todos e todas na rede do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, MNLM Brasil, Tribuna do Movimento, todos aqueles que fazem, né, esse jornal chegar à sua cidade, seu estado, que vocês possam curtir, compartilhar, comentar, fortalecer essa luta, porque essa luta ela é nossa, essa luta é do povo e nós estamos aqui firme para que possa aplicar todas as políticas públicas debatidas no seu município, no seu estado e que possamos de fato tirar do papel e colocar em prática. Um abraço a todos e todas, firme na luta, viva o MNLM e viva as lutas populares. A companheira aí é de qual lugar? Pernambuco. A Carla Eduarda é de Pernambuco. Ah, muito boa. Eu gostei desse VTzinho dela, por isso que eu separei ele. Mas a gente já está indo para o final aí, você falou que tem uns presentinhos aí para nós, mostrar para o aí. A gente tem aqui uma camisa do movimento para você. Massa. E o nosso jornal impresso. Aí tem que deixar uma bandeira aqui, tem do MST, tem do tem que providenciar a bandeira. A próxima a gente providencia a bandeira, o boné, a se ele estiver dando entrevista aqui, ó, tem os bonés aí também, ó. Fecha aí na camisa, ó. Movimento Nacional de Luta pela Moradia, DF. 35 anos de luta, não nasceu ontem não. E aqui é o jornal do movimento. E aí, Paulo, nosso... Esse jornal aqui é para quem lê mesmo, né? Para quem é da época de Twitter, que era 170 caracteres. Você tinha, no máximo, 170 caracteres nele aqui. E aí, esse jornal, ele vem também agora de um grande esforço que a gente está fazendo para modernizar a nossa comunicação, né? Ele é online também? É online também. Você consegue acessar... É www.mnlmbrasil.org. Aí você vai conseguir acessar o nosso site ou nas redes sociais, o MNLM Brasil no Instagram, tem no Instagram, no Facebook também. Isso aí. Então, bacana, né? Bem, fica aí, ó. Qual o recado final de vocês aí que vocês querem deixar? O recado final que a gente deixa é que se você é um trabalhador de área urbana, precisa se organizar para conseguir sua casa, quer se organizar para que a gente consiga transformar o país, ter uma vida melhor, vem se organizar no Movimento Nacional de Luta pela Moradia, nos procure, entre em contato, procure as nossas redes sociais para que a gente possa se somar na luta, combater a especulação imobiliária, combater os grandes latifundiários, combater o sistema financeiro, que eles são os verdadeiros culpados do nosso povo não conseguir ter acesso aos direitos que estão escritos na Constituição, né? Então vem se organizar no movimento. Exatamente. Acho que é exatamente isso, né? Você que é um trabalhador, uma trabalhadora que tem dificuldade para chegar no trabalho aqui em Brasília, passa horas, né, nesse transporte público que é horrível no Distrito Federal, que não tem mobilidade urbana, ou você que está precisando de creche para o seu filho para conseguir trabalhar, ou de acesso à saúde, de pavimentação nas ruas, ou até mesmo o ponto principal, né, quer ter um teto, uma casa própria, procure o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, venha se informar melhor conosco. Nossa atuação em Brasília
e no Brasil. Nós estamos presentes hoje, Paulo, em 22 estados, e acho que como recado final é frisar, né, que é Movimento Nacional de Luta pela Moradia, mas a nossa luta é pela reforma urbana, que ela tem a ver com tudo que tem relação com a vida na cidade. Então você tem a sua casa própria, mas está precisando de melhorias no seu bairro, na escola do seu filho, no postinho de saúde, ou até mesmo para geração de trabalho e renda, procure o Movimento Nacional, venha se organizar conosco e construir realmente uma cidade que vale a pena morar, né, contra essa lógica do capital e da mercantilização. Como diz o Matheus, né, esse texto aqui também fala das mesmas coisas que o Matheus já disse, aqui também fala ônus excessivo, gasto muito grande com aluguel, com habitação precária, população afetada, faixa de renda, e como dizia o senador Cristóvão Buarque, né, foi reitor da Universidade de Brasília, se criança votasse não faltaria creche. Mas se criança não vota, não tem creche, né? Sim. É um absurdo. Para terminar a mesa agora, eu vou dar o meu recado e vou querer ouvir o deles também. Homens, estamos aí na campanha Todos por Todas, He4She da ONU, Todos por Todas do governo, ONU Mulheres, e a TV Comunitária de Brasil, ou de Brasília, aqui, machismo mata. Vamos parar com a violência contra as mulheres, papo de homem aqui, recado seu agora também, Matheus. Referente a esse ponto, Paulo, acho que eu só queria acrescentar que a gente faz essa campanha há mais de 35 anos, né? Em todas as ocupações do movimento nacional, em todos os espaços que a gente se organiza, não é permitido nenhum tipo de violência contra a mulher. Quando é preciso entregar a chave da casa que a gente conquista, a gente entrega para a mãe da família, a mulher que está na luta, a mulher que coordena, né, a maioria dos espaços do movimento. Infelizmente, hoje são 2 homens que estão aqui na entrevista, né, mas nosso espaço é um espaço que é da luta das mulheres, né? Então, desde o começo, a gente precisa lutar contra o feminicídio, contra o machismo e colocar as mulheres, acho, como protagonistas da luta. Sim, mas nós homens estamos aqui para falar exatamente isso para os outros homens, né? Porque fica só mulher falando contra a violência contra a mulher e a gente esquece que é um papo de boteco, é um papo de futebol, tem que rolar essa conversa o ano inteiro contra o machismo, né, Gabriel? Exatamente, é chamar as companheiras, as mulheres, mães de família, as mulheres que são assoladas aí por essas várias barbaridades que o sistema capitalista produz, convocar vocês para vir se somar na luta com o movimento. A maior parte das nossas direções são compostas por mulheres, dentro da nossa base, em torno de 70% são de mulheres. Então, você que é mulher, que precisa se organizar para conseguir enfrentar todas essas mazelas que têm te afetado, vem se organizar no Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que a maior parte da nossa base social é composta por mulheres, base social e nossas direções. Na direção também, temos mais de 50% de mulheres na direção nacional do movimento hoje. Bacana. Isso aí, galera, estamos na luta em defesa das mulheres brasileiras, meninas, e do mundo todo, que a gente sabe que as guerras que estão aí matam principalmente meninas e mulheres, como o caso agora do Irã, como o caso da Palestina, e esse massacre de bloqueio econômico contra Cuba, sequestro da deputada federal que está presa lá em Nova York, a Celia Flores, lá da Venezuela, né, junto com o presidente Maduro. Então, é sempre a mulher que está na linha de frente da morte ou da porrada, né, do sistema capitalista e do sistema global e dos bilionários. A gente termina aqui mais um programa Brasília Notícias e convida a estar sempre voltando aqui para estar conversando conosco, Matheus, Gabriel. Obrigado. As lideranças femininas também do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Tchau, tchau e até o próximo Brasília Notícias.